Bom dia a todos. Bom, dando continuidade às nossas aulas de genética, o tema da nossa aula de hoje é polialelia, conhecida também como alelos múltiplos. E na nossa aula sobre alelos múltiplos, iremos trabalhar apenas a herança da cor da pelagem em coelhos, certo? Deixando aí para as próximas aulas os tipos sanguíneos que também se enquadram dentro dos alelos múltiplos. Já vimos antes que para cada característica genética tínhamos apenas duas versões de gene, apenas dois alelos, que eram o azão-azinho, quando tinha uma dominância completa, e o vezão-bezão, que era nas flores para determinar as cores das pétalas, quando era um caso de dominância incompleta. Enfim, eram duas versões. E agora vamos conhecer um novo tipo de herança, que é a polialelia, ou conhecido como alelos múltiplos. Bom, os alelos múltiplos, ou polialelia, é a situação em que um gene apresenta 3 ou mais alelos, e não apenas 2, que para o mesmo locus cromossômico, certo? E em que determina uma característica fenotípica, que agora, nos casos de polialelia, são frequentes tanto em animais como em vegetais. Lembrando que genes são pedaços de DNA, são organismos diploides, que sempre irão apresentar 2 alelos em cada gene, certo? Já na polialelia, eu tenho gene, que é aquele segmento de DNA que contém uma determinada informação sobre o indivíduo. E esse gene, ele vai ter várias versões, ele vai ter vários alelos. Bom, ele vai ter, por exemplo, o alelo, que é o alelo 1, o alelo 2, o alelo 3, o alelo 4. E assim por diante, dependendo da característica que você vai conhecer ou que você vai buscar, certo? Bom, um exemplo aqui prático de polialelia é a determinação da pelagem em coelhos, em que podemos observar a manifestação genética com 4 genes alelo. Observando a imagem aqui do lado, em que no primeiro alelo eu tenho o coelho agútio ou selvagem, que é determinado pelo gene cesão, que é um coelho cinza escuro. E eu tenho também aqui o fenótipo chinchila, determinado pelo gene CCH, que vai ser aí o coelho cinza prateado. Eu tenho o gene CHzinho, que é o coelho Himalaia ou himalaio, um coelho todo branco com extremidades pretas, como por exemplo as patas e o focinho. E logo a seguir temos o coelho albino, determinado pelo gene Czinho, que é o coelho todo branquinho. Podemos também observar que os coelhos, tanto chinchila quanto Himalaia e albino, eles sofreram aí uma mutação, certo? Até aqui? Bem, a polialelia, ela ocorre de forma que certos genes, eles podem sofrer mutações ao longo do tempo, originando aí vários genes alelos, certo? Por exemplo, se um gene azão se duplica, ele vai originar 2 genes azão idênticos a ele. E se esses genes azão também se duplicam, eles também produzirão genes azão idênticos, certo? Porém, se houver uma mutação aí nesse gene azão, ele vai se modificar, podendo então ser chamado de azinho. Também pode sofrer, que esse azinho também, ele pode sofrer várias mutações, originando aí uma série de múltiplos alelos. Dessa forma, podemos dizer que os alelos múltiplos se originam por mutações de genes proexistentes, que é o fenômeno chamado de polialelia, certo? Bom,
Temos aqui um esquema, que é a formação da pelagem dos coelhos, onde temos aqui, por exemplo, o fenótipo, o agouti, aqui, que é o coelho selvagem, o chinchila, o himalaio e o albino. Temos aqui o gênio de cada pelagem. Por exemplo, o gênio do agouti, ou selvagem, é o Czão. Do chinchila é o CCH. Do himalaio é o CHzinho. E o albino é o Czinho. Temos também do lado aqui a pelagem de dominância, onde o agouti ou selvagem domina os demais genes, ou seja, a dominância que domina chinchila, himalaio e albino. O chinchila domina himalaio e albino, o himalaio domina o albino. Sempre lembrar que o albino é recessivo em relação aos demais, certo? Bom, dessa dominância, nós temos aqui um total possível de genótipos, como acompanhamos aqui. Vamos acompanhar aqui, começando pelo coelho agouti ou selvagem. Seus possíveis genótipos são Czão, ou CCCH, ou Czão com CCH, ou Czão com Czinho, certo? Depois vem aqui o chinchila, em que seus possíveis genótipos são CCH, ou CCH-CCHzinho, ou CCH com Czinho. São aí os 3 genótipos para os fenótipos chinchila, certo? Bom, depois vem aí o albino. Depois nós temos aí o himalaio, em que seus possíveis genótipos são CHzinho, ou CHzinho e Czinho, que são aí os 2 genótipos possíveis para o fenótipo himalaia. E por último, o coelho albino, nós temos aí o Czinho, que é aí o possível fenótipo para o fenótipo albino, certo? Então, temos aqui um total de 10 genótipos possíveis para esses fenótipos, dos alelos múltiplos, certo? Que estão representados aqui como, a gente pode contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, finalizando aqui com o Czinho do albino, certo? Bom, gente, encerrando a nossa aula de hoje, eu coloquei aqui uma atividade, certo? Em que você vai clicar aqui nesse link e tem aí uma atividade com 5 questões. Exatamente sobre esse assunto que a gente terminou de ver na aula. Então, respondam essas questões, me enviem para que eu possa fazer a correção e dar a nota para vocês. Lembrando aí que cada questão vale 1 ponto, que vai aí ajudar com a nota da prova, certo, gente? Por hoje é só. Deem mais uma olhadinha nesses alelos múltiplos aí, para a gente poder encerrar esse material, certo?